Olá, bem-vindo à nossa aula sobre remoção de fundos usando Photoshop. E hoje a gente vai ver como fazer esse processo através de duas técnicas. As duas elas têm alguns pontos em comum, mas você vai ter acesso a uma das técnicas em versões mais recentes do software e você vai ter acesso a outras em versões um pouco mais antigas. Então a primeira técnica que a gente vai ver vai ser o botão remover fundo. Até pelo nome, né, já parece ser bem fácil, assim, um botão mágico que faz essa remoção. A outra técnica é através do processo de seleção em máscara. Bom, vamos ver então como que a gente faz esses dois processos, tá? Eu vou começar removendo a foto aqui desse cachorro. E para fazer essa remoção de fundo, como é que eu faço? Vindo aqui, lembrando que em uma versão mais recente do programa, tá? Eu estou usando aqui a versão mais atual hoje, em 2020, e eu vou vir aqui, ó, janela propriedades, remover fundo. Eu não vou conseguir mostrar agora porque eu tenho que estar na imagem, né, que eu vou fazer a remoção. Então, se eu tentar ativar agora, eu vou vir aqui, janela, propriedades, e eu não tenho nada aqui que eu possa fazer nessa minha tela atual. Se você não tiver nada também na sua tela atual, porque você tem que estar na camada de imagem, tá? Então, eu vou lá agora na imagem e vou usar esse processo aqui que está descrito. Depois você pode voltar aqui, essa é uma colinha para você saber como fazer. Bom, vamos lá na camada, remover fundo. E aqui, o fundo que eu vou fazer o recorte, né, é o cachorrinho. Eu até já fiz ele para você, mas eu não vou deixar esse aqui pronto, porque eu quero fazer de novo o processo, mostrar o processo, para você entender. Quando eu aperto aqui Ctrl J em cima de uma camada, eu vou duplicar essa camada, foi o que eu acabei de fazer, tá? Eu dupliquei, essa camada já está recortada, eu não vou usar esse recorte aqui, vou excluir essa máscara que eu tinha feito. A máscara serve para mascarar, para tapar uma parte, que é a parte que eu quero recortar, e deixar só realmente o que eu quero separar do restante da imagem. Como é que eu faço? Vou lá em janela, propriedades. Gente, isso aqui é uma coisa mágica, tá? Tem aqui embaixo, remover plano de fundo. Olha só, um cliquezinho. Espera um pouco, um processo um pouquinho lento, mas olha que maravilha, ele já removeu. Então já tá aqui, tá feito. Lindo, lindo assim. Claro que ainda não é um processo que está finalizado, tá? Se você comparar, essa foi a que eu fiz direto aqui, que você viu, só apertei um botão. E essa outra aqui é a foto que eu separei antes, que eu recortei. E qual a diferença? O acabamento, né? Todo esse final aqui, esse limite, tá muito melhor nessa daqui do que nessa outra aqui. Para eu conseguir ter o mesmo acabamento nesse processo que eu acabei de fazer com você, vou dar 2 cliques aqui em cima dessa camada e ele vai me abrir essa outra tela aqui. Essa é o modo de máscara. Talvez, se você tentar fazer no seu computador, você não vai ter esse modo ativo como tá aqui, em que eu vejo esse vermelhinho e tal. Eu posso vir aqui em visualizar, nesse modo de exibição, vou botar sobrepor. Por que isso? Porque eu consigo enxergar exatamente onde que está a minha máscara, onde que está esse elemento aí que está tapando a minha imagem que eu não quero mostrar. Então, deixa esse sobrepor ativo, atalhozinho para ele é o V. Eu começo a trabalhar com essas várias ferramentas aqui que eu tenho de edição da máscara. Como você já fez um processo de recorte do fundo, um processo mais automático, você vai usar provavelmente apenas essa opção aqui de pincel para refinar a borda. O atalho para essa opção é o R, tá? Cliquei o R, ele está muito pequenininho. Eu vou vir aqui em cima e eu tenho como aumentar o tamanho desse meu pincel. Aí você vai fazer esse ajuste de acordo com as dimensões do seu desenho, dos detalhes que você tem que refinar. Mas a ideia é que você comece a passar na borda aqui da imagem. E aí ele vai fazendo uma transição mais adequada para o fundo. Às vezes acontece que nem aqui, eu passei e ficou meio esquisito. Depois, passando de novo, até que ele pegou legal, tá? Mas a ideia é que quando começa a aparecer essa outra corzinha, que é a cor da máscara, né? Ali vai ter uma transparência, uma mesclagem com a máscara e que vai acabar acarretando uma mesclagem com o fundo da imagem, se você aplicar um fundo depois. E se isso aqui não ficar legal, depois você tem a opção de trabalhar com outras ferramentas aqui de pincel para recuperar, tá? Mas de modo geral, nessa primeira opção, você vai trabalhar simplesmente com essa refinar a borda. E olha só, deu um bug aqui, eu comecei a fazer tudo, bug não, lag no meu computador, não ficou legal. Olha só como avançou esse refinar a borda aqui para dentro, eu não quero. Então, como é que eu vou fazer? Vou vir na ferramenta pincel, que é embaixo ali, tá, o atalho para ela é o B, então B. Na hora que eu começo a trabalhar com esse pincel,
Olha só, se eu pinto com ele, ele tá me tirando ali a máscara, tá vendo? Agora, se eu apertar Alt, ele vai fazer o inverso. No caso aqui, ele está aplicando a máscara. Então, eu consigo fazer pequenas correções também dessa maneira. Eu vou tirar essa máscara aqui. Na verdade, eu vou dar um Ctrl Z aqui que ficou. Eu fui mostrar para você e acabou ficando demais. Eu vou corrigir aqui um pouco que ela avançou demais no desenho. E vou voltar a trabalhar com o pincel aqui para refinar a borda. E vou trabalhando aqui, refinando. Tá? Você vai ver que tem alguns detalhes, por exemplo, eu vou refinar agora, vou trabalhar aqui com um zoom nessa parte, que essa parte aqui está um pouco mais complicada para trabalhar, sabendo que com refinar a borda eu já consegui pegar um pouco melhor aqui não sei se chama bigode de cachorro, mas já estou conseguindo trabalhar com ele melhor aqui. Ali tem um escurinho que apareceu que está um pouco estranho, então eu vou voltar na ferramenta pincel, comando B, vou reduzir o tamanho e manualmente eu vou tentar fazer essa correção, tá? Veja que eu nem sempre vou precisar fazer isso manual, vai depender do detalhe que eu quero capturar, se tem alguma coisa um pouco mais complicada, mas de modo geral, a ferramenta refinar a borda vai dar já um acabamento bem legal para você. Aqui é só porque eu estou tentando mesmo, Ctrl Z aqui, estou tentando pegar melhor ali alguns detalhes. Então, vou voltar, ajustar a tela aqui. Vamos voltar com a ferramenta pincel de refinar a borda. Mas assim, o processo é esse. Eu não vou fazer tudo isso aqui, senão vai ficar muito longo. Mas uma vez que eu termine, eu vou dar um OK, tá? E aí, já vai aparecer recortado. Olha a diferença. Esse lado aqui eu não recortei ainda. E esse daí, não fiz esse ajuste da borda, né? E esse aqui eu já fiz. Percebe como estão aparecendo esses pelinhos, como está aparecendo bem melhor esses limites. E uma vez fazendo isso bem direitinho, eu vou conseguir chegar nesse resultado que eu tenho aqui. Agora, e se você quiser fazer esse ajuste manual? Tem outra opção também, tá? Que é o seguinte, eu vou voltar aqui, eu vou inclusive deletar essa seleção que eu fiz, excluir a máscara, vou voltar ali para fazer novamente, então janela, propriedades, para te mostrar uma outra forma. Remover plano de fundo, vou esperar de novo, e agora vamos ali novamente na máscara, então abro aqui as camadas, dou 2 cliques na máscara, e aqui eu quero te mostrar um outro comando, que é um pouco mais, de certa forma, automático. Tem essa opção aqui, deslocar a aresta. Olha só, na hora que eu mexo um pouco nisso, ele começa a entender que os limites do objeto são mais para dentro ou mais para fora. E aí, vou exagerar aqui, para você conseguir perceber melhor a diferença, tá? Vou aumentar o raio, senão não vai aparecer nada também. Olha só, você notou ali uma diferença? Ó, começa a aparecer os detalhes. Vou aumentar o raio um pouco mais para você notar melhor. E aí eu consigo trabalhar com esse comando um pouco mais automático do que aquele refinar a borda que eu estava mostrando. É uma opção, aí depende do quanto você quer fazer detalhado isso daqui. Você consegue mudar alguns aspectos, deixar mais difuso, né, que dá uma certa difusão, transparência ali para os limites, aumentar o contraste, se suavizar. Aí você vai realmente ter que testar e ver para cada caso. Vou deixar assim. A diferença agora, então esse a gente acabou de fazer, e esse outro foi o que eu fiz antes. Aí você testa, veja qual vai ser o mais interessante, a ferramenta mais interessante para você fazer a partir das suas necessidades aí do seu projeto. E no caso, com essa ferramenta, remover fundo e tal, eu fiz a remoção do cachorro, então para que você vai querer fazer o recorte do objeto? Vai depender do seu objetivo. Aqui eu fiz o recorte do cachorro, eu apliquei um fundo, e fiz alguns ajustes para que isso tudo ficasse um pouco mais integrado, e aí eu acabei produzindo essa imagem a partir da junção de duas imagens. Aqui eu tenho alguns ajustes que eu fiz, a gente já viu isso em outra aula, ajustes, filtro de exposição, de degradê, de filtro de fotos, então são alguns filtros que eu apliquei, e também fiz um detalhe aqui no olhinho para condizer melhor com esse ambiente. Então esse foi o processo de remoção de fundo a partir aqui do botão de remover fundo.
A outra opção que a gente tem, se você não tiver uma versão mais recente do programa que tem essa opção de remover fundo, é apenas trabalhar com seleção e máscara. Na seleção e máscara, a gente vai trabalhar com essa imagenzinha aqui, deixa eu abrir para você, essa imagem da pera, tá? Eu já fiz esse processo da pera, já fiz um recorte. Esse recorte da pera foi feito com essa opção de seleção e máscara. Poderia ter sido feito também com recorte de fundo, tá? Mas eu preferi fazer com aquela opção para poder mostrar para você. E para você trabalhar com seleção, a gente vai em selecionar, aqui em cima no menu, e vamos selecionar e mascarar. Assim como no outro exemplo, eu tenho que estar na camada da imagem para poder fazer isso, tá? E vai ser muito semelhante ao processo que você me viu fazendo. Vamos ver juntos aqui. Eu vou duplicar essa camada original, Ctrl J, trabalhar nessa cópia aqui que eu fiz, e vamos lá, selecionar e mascarar. Olha aqui que apareceu aquela tela que você já tinha visto antes. A única diferença é que está tudo mascarado, está tudo nesse vermelhinho. Para eu corrigir isso, eu vou usar esse primeiro botão aqui de seleção rápida e eu posso vir clicando, arrastando e ele vai entendendo o que ele precisa separar do fundo. Percebe que ele já pegou muito bem, né? Ele já está com essa pera praticamente toda selecionada. Eu tenho essa possibilidade de fazer com esse botão aqui de seleção rápida, que é o W. Tenho como trabalhar também com essa seleção de objeto, que também é o W, na verdade. Essa outra ferramenta, então, de seleção de objeto, também no W, é um comando para ela, eu posso selecionar uma região da imagem e o programa vai tentar entender o que existe de objeto ali. Olha só que maravilha, já está feito. Você viu, o primeiro processo que eu fiz foi com essa seleção rápida do pincel, né, através do pincel, e esse segundo processo foi feito com a área aqui ao redor do meu objeto. Os dois processos chegam no mesmo lugar. Bom, agora eu preciso refinar alguns detalhes. Olha só, esse aqui que não ficou legal, por exemplo. E aí eu vou usar aquele mesmo refinar borda que você já me viu utilizando no outro exemplo, tá? Eu vou reduzir aqui o tamanho para ficar um pouco mais condizente com esse tamanhozinho que eu tenho aqui. E vou começar a passar aqui com o meu pincel para poder fazer esses ajustes na borda aqui do objeto, tá? Talvez eu não consiga fazer numa primeira passada, talvez eu tenha que reduzir mais o tamanho desse pincel. Aí você vai ver o que você vai ter que usar no seu exemplo que você tiver aí no seu computador. Olha, por exemplo, eu não gostei, achei que ficou ruim. Aí eu vou de novo no pincelzinho, opa, errado. Pincelzinho com esse mais, né, que aparece, que ele está adicionando a imagem. Saiu o vermelhinho, saiu da máscara. Vou voltar no pincel, voltar no pincel normal, agora no refinar borda. E a ideia é que eu comece a fazer esse processo por toda a pera. Eu não vou fazer novamente aqui, que você já me viu, fazendo um pouquinho no outro exemplo. Mas a ideia é então passar em toda a borda das peras, fazer esse mesmo acabamento que eu fiz aqui, fazer aqui na junção das duas, tá? E quando terminar, você vem aqui em propriedades, dá um OK, e ele vai mascarar. O que aconteceu aqui? Tá vendo que ele só mascarou, né? Ele tem esse pontilhado, então ele não chegou a fazer a máscara, ele só selecionou, na verdade. Ele selecionou, mas o fundo tá ali. Então você aperta aqui embaixo, nessa opção aqui para criar máscara, e olha só, criou a máscara, fez o mesmo processo que eu fiz no outro ali. Claro que como eu não refinei a borda, tem umas coisas para ajustar, né, umas coisas que ficaram esquisitas e tal. Mas se eu quiser fazer esses detalhes, eu posso vir aqui de novo na máscara, eu dou 2 cliques, ele vai voltar naquela tela que você viu antes, e eu consigo fazer os ajustes, beleza? Então é mais ou menos isso. Aí depois que você terminou, se você quiser, né, você pode ou deixar mascarado como está aqui, que é interessante que se você precisar voltar e precisar apagar alguma coisa ou incluir alguma coisa na sua máscara, você sempre tem essa opção. Agora, se você não quiser, você quer deixar a imagem separada mesmo, não quer mais saber da máscara, não quer saber daquele fundo e por alguma razão você quer apagar a máscara, você pode. Você vem, seleciona a máscara, tem a imagem e tem a máscara. Seleciona a máscara, deleta ela aqui e aí ele pergunta, né, se você quer aplicar a máscara, a camada antes de remover. Então, se você quiser aplicar, olha só, eu tenho agora realmente recortado, tenho as peras aqui separadas e tenho o fundo. Se você olhar aqui, eu tenho uma imagenzinha, né, nesse ícone aqui, tem uma imagenzinha das peras e um quadriculado que representa a transparência, ou seja, não tem nada aqui. O que você está vendo aqui branco, na verdade não tem nada, está transparente, beleza?
Bom, então só para comparar, esse processo rápido que eu fiz aqui com você resultou nisso daqui, tá? E o que eu tinha feito antes, que tinha feito com mais detalhes, resultou nessa imagem aqui que está mais bem acabada do que a imagem que nós acabamos de fazer juntos. Mas o processo é o mesmo, só o tempo de execução que mudou. Então, se você precisar separar qualquer objeto de um fundo, esses são os dois processos que eu recomendo para você. Você pode, com certeza, se quiser usar uma borracha, alguma coisa assim, você consegue fazer. Mas eu não recomendo que faça assim, tá? Porque o processo vai ser muito mais difícil, de modo geral, do que fazendo com uma máscara, né? E você vai perder o fundo. Então, por exemplo, liguei a borracha aqui e eu consigo ir apagando, inclusive ela está com opacidade, deixa eu tirar essa opacidade. E tá, você vai apagar o fundo também. Só que você vai chegar aqui na beiradinha, você vai ter que tomar todo um cuidado para fazer certinho. Tem objetos que é mais fácil, mas tem objetos que são muito mais complexos, que a máscara vai funcionar muito melhor. Outra opção que tem também, que às vezes o pessoal usa, é essa varinha mágica, que ela faz uma seleção. Consigo aumentar aqui a tolerância, reduzir a tolerância dela, vou botar 50, tem um destaque bom aqui da pera para o fundo, e eu clico aqui, ele está selecionando o fundo, e eu posso deletar esse fundo. Não ficou tão bom, né? Teria que detalhar melhor, mas novamente, eu acho que é mais interessante você trabalhar com o processo que eu mostrei. E o último processo que seria possível é usando a caneta. Você começaria a demarcar toda a região das frutas, e aí você, enfim, faria o processo de, como se fosse trabalhar o traçado de imagem no Illustrator, a gente já teve uma aula disso, mas fazendo no Photoshop, né? E aí a gente faz toda a demarcação dela, eu não vou fazer aqui direitinho, porque vai demorar. E aí depois a gente vem aqui na parte de demarcadores. A gente pode demarcar isso aqui como o nome. Apertando Ctrl e selecionando aqui, eu tenho a seleção do objeto. E aí depois, vou voltar aqui na camada, eu posso criar a máscara a partir dessa seleção. Acaba sendo um processo um pouco semelhante ao processo de selecionar e mascarar que a gente viu antes, mas de uma forma um pouco mais manual, que você vai lá com a caneta, né, faz todo o contorno do objeto, e assim você consegue fazer a seleção e mascarar e remover ele do fundo. Mas eu recomendo os dois primeiros processos que eu mostrei para você. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, coloca aí, me chama. E um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.